Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por este momento tão bom, tão gostoso da presença do Senhor, Pai, em nosso meio, desde o início do nosso encontro, Pai. Chegamos agora ao momento da reflexão da Tua Palavra, Senhor. E queremos pedir a capacitação do Teu Santo Espírito ao pregador. Também quero rogar a Deus a bênção do Senhor sobre aqueles que vão ministrar sobre nossas crianças, neste momento, onde elas vão aprender também a palavra do Senhor em uma linguagem que é acessível a elas. Os abençoe, ó Deus, em todas as ministrações feitas agora à noite, Pai, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar e as crianças até 10 anos podem descer. A tia está lá no fundo, pronta e preparada para isso. Sebastião, a palavra é sua. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Aos que estão conosco de maneira online. Uma alegria mais uma vez poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Sempre é um desafio, sempre é uma responsabilidade. A gente que é presbítero, irmãos, a gente presta contas, né? Então, sempre quando um presbítero é convidado para pregar, a gente presta contas para o pastor sobre aquilo que a gente vai falar, né? Porque o responsável pelo ensino na igreja presbiteriana é o presbítero docente, né? Que é o nosso pastor. E eu dizia para ele, né? Ele achou que era graça minha. A tarefa do pregador é produzir o sermão, produzir, refletir em cima do texto, estudar, meditar, consultar a sabedoria dada por Deus aos 2000 anos de história da fé cristã, buscar na sabedoria dos irmãos do passado, olhar para o texto, pedir a iluminação do Espírito Santo, mas essa é a tarefa que se encerra quando a gente conclui o sermão. Quando terminamos ele, mandamos, no meu caso eu brinco, né? Eu mando para o meu staff, para revisão, para fazer as transparências, para preparar a apresentação. A minha parte é só a escrita, depois a exposição. Mas a tarefa, a mensagem, na verdade, pertence ao Senhor. Então nós estamos aqui juntos, na mesma situação, no mesmo contexto, aguardando aquilo que o Senhor tem para falar a cada um de nós. Eu como portador desta mensagem e os irmãos como ouvintes. Dito isto, olhe para cima, vivendo na terra com perspectivas eternas. O pastor já fez várias mensagens, trouxe um conteúdo robusto sobre o filme, sobre o porquê da série, mas de certa forma eu creio que esse filme, ele sintetiza, ele revela de maneira assim dramática ou de maneira assim um pouco extremada a realidade que vivemos. A realidade que vivemos, os nossos dias. Nós vivemos em tempo, na expressão do filósofo contemporâneo Luiz Felipe Pondé, nós vivemos no politicamente correto. De certa maneira, esse filme é uma forma extremada de como é o politicamente correto. E Pondé diz assim que os nossos dias, a nossa geração, será conhecida, a nossa era do politicamente correto, ela será conhecida como a era do ressentimento. O que nós vemos hoje, o fruto desse politicamente correto, são pessoas extremamente ressentidas. Ressentidas. E, de certa maneira, uma palavra que expressa o espírito do tempo, gastando um pouco aqui nos meus conhecimentos, é o Zeitgeist. Uma palavra alemã que sintetiza e que explica isso, o espírito do seu tempo. De certa forma, esse filme ele demonstra o espírito do nosso tempo. Um tempo de extremos, um tempo de polarizações, um tempo de fragilidade na questão do conteúdo, pouca profundidade,
pouco conhecimento, muita informação, pouco amadurecimento, pouco conhecimento, é a geração dos nossos dias. Pessoas com muitas informações, com pouco conhecimento, e diria para vocês, pouquíssima sabedoria. Muita informação, pouco conhecimento e quase nada de sabedoria. E às vezes nós nos deparamos, meus irmãos e minhas irmãs, com pessoas com títulos acadêmicos. O El falou um pouco sobre isso, que isso não nos define. Mas nós nos deparamos com pessoas com títulos de graduação, pós-graduação, mestrado, e conversando 5, 6 minutos com essas pessoas, nós chegamos a uma triste constatação. Tanto conhecimento acadêmico e tanta ausência de sabedoria. Ou não é isso? Pessoas que a gente esperava serem sábios, se revelam numa rápida prosa, num encontro fortuito, em pessoas que não são sábias. Já que estou com o espírito aqui do Luiz Felipe Pondé, ele gosta muito do Nelson Rodrigues, não vou usar a frase correta do Nelson Rodrigues, vou usar uma frase amenizada. Os tolos dominarão o mundo, porque eles são maioria. E isso, de certa forma, expressa o nosso Zeitgeist, o espírito da nossa época, desses dias difíceis de serem vividos. De manhã ouvimos sobre o que nos define, sobre aquilo que deve estar no nosso coração. E o apóstolo João, ele tem orientações seguras para nós enquanto discípulos em nossa caminhada, olhando sim para cima, olhando e anelando para a eternidade, tendo os nossos pés nessa realidade, mas com uma expressão que eu sempre gosto, como estrangeiros residentes, mas contemplando e anelando a eternidade. E creio que o apóstolo João, na sua epístola, ele tem conselhos preciosos, admoestações para nós. Eu gostaria que nós lêssemos 1 João 2, de 18 a 27. O tema proposto para a nossa mensagem é: não se engane a quem você está ouvindo. Conversava esses dias com o presbítero Aro. Não existe neutralidade. Não existe. Ou nós estamos servindo ao nosso Senhor, ou nós não estamos. Ou nós estamos glorificando a Deus, ou nós não estamos. Ou o ensino aponta para o reino de Deus, ou o ensino aponta para os elementos contrários ao reino de Deus. Ou o ensino é bíblico, ou o ensino é antibíblico. Não existe neutralidade. Então, por favor, cuidado com aquilo que você está ouvindo. Vamos ao texto sagrado. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio, permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar.
Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensinos acerca de todas as coisas permanecem nele, como ele os ensinou. Vamos orar mais uma vez? Ah, Senhor, Senhor, nosso Deus, eis-nos aqui, teu povo, tua palavra aberta, tua palavra lida, e o nosso coração desejoso, Senhor, de receber a instrução do Senhor. Por isso, ó Deus, a nossa oração, a nossa súplica é que tu fales ao nosso coração nessa hora, que o Senhor nos dê capacidade para compreendermos o texto sagrado, para que ele se torne uma realidade dentro dos nossos corações e uma prática em nossas vidas. Senhor, queremos em nome de Jesus sermos edificados pela tua palavra, queremos ser direcionados pela tua palavra, queremos ser confrontados pela tua palavra, queremos ser abençoados pela tua palavra, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor mesmo, o teu Santo Espírito, o Deus que habita conosco, possa nos dirigir nesta hora. Temos a plena convicção, Senhor, que o Senhor está no nosso meio, que estamos aqui para glorificar ao Senhor, que somos o povo da aliança, que somos uma comunidade que te ama e te confessa em todo tempo. Por isso rogamos, ó Deus, fala aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo João, então, como viveremos neste mundo narrado pelo filme, nesse mundo de extremos, nesse mundo de ambiguidades, desse mundo de fragilidades, nesse mundo cujas expectativas se resumem à realidade do aqui e agora. E João chama isso do quê? Os últimos dias. Uma realidade escatológica, então, é apresentada pelo apóstolo João, a última hora, conforme o versículo 18, ou os últimos dias, conforme Atos 2,17. É o período entre a ascensão de Cristo e a sua volta, a parousia, e a descida do Espírito Santo, conforme o sermão de Pedro em Atos 2. Ele marca de maneira definitiva esta realidade. Então, para que nós possamos, enquanto povo de Deus, enquanto povo da aliança, temos capacidade para enfrentarmos as realidades da vida, nós precisamos compreender de João que nós vivemos a realidade da última hora. Nós vivemos essa realidade. João está alertando a igreja, então, sobre os desafios e os perigos desse tempo da espera. Porque nós somos, meus irmãos, uma comunidade da espera. Nós somos o povo da espera, porque nós aguardamos a volta do nosso Senhor. Mas a missão da igreja é realizada enquanto ela aguarda a volta de Cristo. É uma espera ativa, é uma espera produtiva, é uma espera onde, enquanto nós aguardamos, nós estamos vivendo a realidade do reino de Deus. É aquele conceito teológico bonito do já e do ainda não. O reino de Deus já está entre nós. De maneira plena e completa, não. Mas nós, enquanto povo de Deus, vivemos essa realidade. Encarnamos essa realidade. Porque temos discernimento de João, que vivemos a última hora. João está alertando a comunidade dos discípulos. Cuidado, vocês estão vivendo esse tempo. Um tempo difícil, um tempo de provação. E essa é a realidade da comunidade que João está falando. Um tempo de perseguição, um tempo de sofrimento, um tempo em que sua fé será provada e testada. Em que o valor da vossa fé, lembrando de 1 Pedro 1, será provada pelo fogo. Porque temos que compreender que nós estamos vivendo a realidade dos últimos dias. João Calvino, comentando esse texto. E às vezes, meus irmãos, nós que estamos vivendo essa realidade, nós temos dificuldade de compreendê-la.
Porque as luzes do contemporâneo, as luzes daquilo que está acontecendo, nos cegam e nos impedem de compreender. Quem está no meio do turbilhão, às vezes não consegue entender o que está acontecendo. Por isso que precisamos da sabedoria segura dos homens do passado. Eles lançam luz para que nós possamos compreender os nossos dias. João confirma aos fiéis contra os escândalos pelos quais pudessem ser perturbados. Muitas seitas já tinham surgido. Essa é uma realidade da epístola de João. João estava enfrentando muitas heresias, muitos falsos ensinos, as quais minavam a unidade da igreja e causavam desordens nas igrejas. Qual era o propósito dos falsos ensinos? Qual era o propósito das heresias? Produzir divisão. Já tinham o conceito da arte da guerra, dividir para conquistar. O apóstolo, porém, não só fortifica os fiéis, para que não recusassem, mas enfrentassem todo e qualquer propósito contrário, pois ele lhes recorda que já havia chegado o último tempo, e por isso os exorta a uma vigilância mais atenta, como se quisesse dizer: enquanto surgem vários erros, cabe-nos viver despertos para que não sejais esmagados, pois daqui devemos concluir que Cristo não está muito longe. Olhemos, pois, para Ele, para Cristo atentamente, para que Ele não nos sobrevenha subitamente. Então, Calvino está demonstrando para nós, nos alertando sobre esta realidade dos últimos dias, da realidade que surgiriam e surgirão heresias, falsos ensinos, cujo propósito qual é? Trazer divisão, trazer fragilidade, trazer dúvida. E esta, meus irmãos, é uma sutileza do nosso inimigo, porque ele é incapaz de retirar aquilo que nós temos em Cristo Jesus, porque a salvação nos foi dada em Cristo, é obra do Espírito Santo, independe de nós, mas o inimigo das nossas almas tenta colocar dúvida em nosso coração. Esse é o fruto do falso ensino, trazer dúvida para nós, trazer divisão no meio do povo. Olha a história da igreja, para nossa tristeza, uma história marcada por divisões. Às vezes o cristianismo é colocado em xeque e em dúvida, por quê? Por causa do pecado da divisão. Calvino então está nos alertando sobre essa realidade, à luz da exposição de João. Então, é importante nós termos os nossos olhos fitos na nossa realidade, contemplarmos a eternidade para que a gente possa entender e compreender como viver. E um alerta que João nos dá é a questão do anticristo e os anticristos. Vejam comigo, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, pois sabemos que esta é a última hora. Uma pausinha aqui. João está falando não de uma realidade cronológica. João está falando de uma realidade escatológica. João está falando de uma realidade teológica. Os últimos dias. Porque às vezes nós somos inquiridos assim: não está demorando muito para Jesus voltar? Toda a geração de crentes enfrenta esta pergunta: o Senhor voltará mesmo? Ele não está tardando? Será? Não é os últimos dias? Não é esta a mensagem de Pedro, citando o profeta Ageu? O profeta Joel, acontecerá nos últimos dias? Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Simon Kistemaker, comentando esta porção das Escrituras, diz assim: mas João não está interessado em identificar um indivíduo em particular, quando ele fala do anticristo e dos anticristos. Ele fala de um princípio que prevalece nas pessoas que negam a divindade e a humanidade de Cristo.
Num primeiro momento, a realidade da última hora, a realidade dos últimos dias, não é ainda a pessoa do anticristo, mas é o princípio que governa. João opõe-se a esse princípio de apostasia e, portanto, em suas epístolas, enfatiza o princípio. O princípio, ao invés da pessoa do anticristo, ao dizer que vem o anticristo, ele indica que o futuro anticristo será uma pessoa que personifica este princípio. Então, para o nosso entendimento agora, o anticristo, a pessoa, não. Mas são os princípios que governam o anticristo ou os anticristos, os princípios que são contrários ao reino de Deus, os princípios que são contrários à palavra de Deus. Quando eu disse que não há neutralidade no ensino, é por conta disso. Ou o ensino aponta para a palavra de Deus, ou o ensino aponta para os falsos ensinos. Prestem muita atenção nisso. Quando ele fala dos anticristos, eles representam então a antítese dos valores do reino de Deus, o oposto. Mais do que pessoas, eles representam os falsos ensinos, que sempre atacaram a fé cristã com o propósito de enfraquecer ou desviar os discípulos de Cristo. Esta é a história, meus irmãos, narrada nos livros da história da igreja. A igreja enfrentando as heresias desde o começo. O gnosticismo, o arianismo, o nestorianismo, o monofisismo. Os nossos irmãos do passado enfrentaram isso, enfrentaram essas heresias pela palavra de Deus, porque eram falsos ensinos que tinham por propósito fragilizar, dividir a igreja de Cristo. Então, esses anticristos, representam esses falsos ensinos, com o propósito do quê? De enfraquecer ou desviar os discípulos de Cristo. Atos 20:30 nos diz assim: e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Então, eles saíram de onde? Do nosso meio. Então, são falsos ensinos de falsos mestres que saíram do meio da igreja. De onde surgem as heresias? De onde surgem os falsos ensinos? De onde surgem? Daqueles que se diziam cristãos. Escrevo essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Versículo 26. Então, quando Paulo admoesta os presbíteros em Atos 20:30, ele fala assim: surgirão lobos vorazes do vosso meio, e eles mesmos se levantarão e torcerão a verdade. Então, meus irmãos, o que nós devemos aqui prestar muita atenção? Esse meu smart aqui está meio complicado hoje. E aqui nós já passamos, o anticristo, os anticristos, e a questão que os cristãos devem ser cuidadosos quanto aos falsos ensinos. E dentre vocês mesmos, novamente Atos 20:30, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Não devemos nos esquecer dessa triste constatação de Paulo, a mesma de João. A fonte dos falsos ensinos são os falsos pastores e os falsos mestres. A fonte dos falsos ensinos são os falsos pastores e os falsos mestres. Para nós compreendermos o perigo disso, há um tempo atrás nós falávamos muito sobre os perigos da teologia da prosperidade. Vocês se recordam disso, Um falso ensino que trouxe males profundos para a vida da igreja. Hoje, numa época de pandemia, nós vemos um movimento crescente antes da pandemia, mas que se intensificou agora na pandemia. O movimento daqueles que se dizem cristãos, mas que não precisam de uma comunidade. Olha que coisa, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, mas eu não concordo com a igreja.
Eu não concordo com os erros da igreja, eu não concordo com os descaminhos da igreja. Eu busco algo mais puro, algo mais elevado, algo mais próximo de Deus. E esse falso ensino foi de maneira bem silenciosa entrando em nossas igrejas. De maneira bem silenciosa, através de frases assim, no meio de um momento de adoração, vamos louvar ao Senhor, porque você é a igreja. Opa, eu sou a igreja? Não, a igreja é a comunidade dos discípulos. Então, de maneira sorrateira, de maneira silenciosa, esse falso ensino foi vindo para a igreja e trazendo o quê? Divisão. Hoje o movimento de desigrejados, ele é encorpado, ele é robusto, ele é forte. Pessoas que atacam, se dizem cristãos, mas eles atacam a igreja. Eles têm base teológica para isso, fundamentação bíblica, porque os falsos mestres, eles vêm do nosso meio. Então olha o perigo, meus irmãos, dos falsos ensinos, chegando de maneira sorrateira, de maneira assim, não tão agressiva. Hoje se fala de web crente, esses dias conversava com o Wellington sobre isso, web crente. Os desigrejados, eles são o quê? Web crentes. E qual o compromisso? O compromisso que nós temos é quando nós participamos de uma comunidade de fé, quando nós conhecemos os nossos irmãos, quando os nossos irmãos nos conhecem, quando nós prestamos contas para o nosso pastor, para os nossos presbíteros, para os líderes da comunidade, quando nós prestamos conta para os nossos irmãos, quando a nossa vida está sob os cuidados dos nossos irmãos, quando os nossos atos têm consequência, quando o nosso testemunho tem consequência. A realidade da vida cristã é uma realidade vivida de maneira comunitária. Mas olha que coisa sofisticada, eu não me adapto mais. Igrejas tradicionais são anacrônicas, igrejas pentecostais são utilitaristas, e a igreja católica distante, e coloca em dúvida todas as denominações. Por quê? Porque ele encontrou um modelo de pureza acima de todos. Eu sou um desigrejado. Olha que discurso bonito. Olha o perigo dos últimos dias. Daí os dividir para conquistar. O inimigo das nossas almas separa esse irmão. Não há mais vida comunitária, não há mais disciplina espiritual, não há mais cuidado pastoral. O que acontece? Presa fácil. Outro exemplo que podemos citar, só para sedimentar bem isso, dos perigos, dos cuidados que nós temos que ter. Hoje, a realidade que vivemos da sofisticação, dos conteúdos, né? Precisamos ser homens e mulheres do século XXI, vivendo na pós-modernidade. Daí eu ouço algumas narrativas, né, de uma teologia pós-moderna. Olha que coisa agradável, meus irmãos queridos. Uma teologia pós-moderna para uma nova realidade, uma nova mensagem para um novo tempo, onde é da comunidade de fé que nascem os princípios que governarão a igreja. A palavra de Deus vai sendo construída através das comunidades. Olha que mensagem bonita. E por trás disso, um distanciamento da palavra de Deus. E as pessoas vão tendo a sua fé, o seu conteúdo bíblico sendo fragilizado. Por quê? Porque são as experiências que vão validando a minha fé, são as experiências que vão construindo o conteúdo daquilo que eu creio. Negativo. Eu guardo no meu coração as nossas crianças sabem disso. Eu guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Mas o humanismo pós-moderno, inserido dentro das comunidades cristãs, numa teologia refinada, bonita, agradável aos nossos ouvidos, nós estamos fazendo uma teologia juntos, uma doutrina juntos. Falso ensino, meus irmãos. Falso ensino. Distanciando o povo da realidade da palavra de Deus. Ouvimos na manhã hoje o nosso pastor falando da necessidade de lermos a Bíblia, da necessidade de orarmos, da necessidade das disciplinas espirituais. Então, quem é
o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Versículo 22. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. O apóstolo João enfrentava as heresias que negavam a deidade de Cristo. Aquelas heresias que afirmavam que Jesus não era Deus. Nós hoje enfrentamos isso de outras maneiras. O tempo passa e as heresias recebem novas roupagens, mas o princípio apóstata permanece o quê? O mesmo. O mesmo. Quando essas teologias pós-modernas, essas teologias narrativas, que as coisas são construídas a partir da sua experiência, é uma negação da realidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. É a partir da sua palavra que nós somos salvos. É a partir da sua palavra que as comunidades são criadas, são construídas. É a partir da sua palavra que tudo se tornou uma realidade. Então nós temos hoje, no nosso meio, pessoas que negam a realidade de Jesus Cristo como Senhor. Não de maneira explícita, mas de maneira disfarçada. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, meus irmãos. Por isso a importância, por isso que o Senhor, no ordenamento dele, trouxe a realidade à igreja. Nós precisamos da nossa comunidade, onde temos um ensino sadio, onde temos uma doutrina checada pela nossa denominação, pelos nossos símbolos de fé. Não falamos aquilo que nos vem à cabeça. Nós temos um ordenamento doutrinário. Nós temos base na nossa fé, naquilo que nós cremos. Por isso, nós precisamos de uma comunidade de fé que protege a nossa fé e protege o nosso coração. Nós estamos pregando a palavra de Deus, de acordo com o nosso símbolo de fé. Aliás, eu vou citar ele daqui a pouco. Então, a negação da centralidade de Cristo do Evangelho para a salvação do homem. É uma negação da centralidade de Cristo do Evangelho para a salvação do homem. Não há salvação a parte de Cristo Jesus. Então os discípulos devem compreender isso, os falsos ensinos. Os discípulos devem ser perseverantes na palavra de Deus. Já adiantei um pouco isso. Quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Cuidem para que aquilo que vocês ouviram desde o princípio, cuidem. A ênfase está nisso aqui. Não podemos nos esquecer e nem nos desviar do Evangelho que nos alcançou e nos salvou. Então, o apóstolo João está nos admoestando, nos exortando, nos alertando que nos últimos dias, na última hora, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos desde o princípio. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. Por quê? Porque nós não podemos nos esquecer e nem nos desviar do Evangelho que nos alcançou e nos salvou. Por quê? Cuidado com os perigos dos últimos dias. Vigilância. Vigilância. Nós somos diariamente, meus irmãos, bombardeados com falsos ensinos de todas as direções. De todas as direções. É um perigo, meus irmãos, quando nós ligamos o nosso computador, o nosso tablet, o nosso celular e começamos a ouvir mensagens assim, aleatoriamente. É um perigo, meus irmãos. Qual é o compromisso daquele que fala? Qual é o compromisso que ele tem? Então, é um perigo muito grande. Nós temos que estar vigilantes. Nós temos que estar cuidadosos, cuidar daquilo que nós ouvimos, cuidar do nosso coração. Às vezes eu vejo irmãos postando coisas nas redes sociais que eu falo assim, meu Deus, tenha misericórdia. É uma miscelânea de filosofias, de sabedorias, mas todos ensinos estranhos ao Evangelho, todos ensinos estranhos à palavra de Deus. Então, nós, nesse tempo, nesses últimos dias, mais do que nunca,
perseverantes na palavra de Deus, perseverantes na sã doutrina, perseverantes no ensino que temos recebido onde? Em nossa comunidade. Irmãos, imagine, nós somos presbiterianos, agora eu vou fazer uma apologia aqui à nossa igreja. Nosso pastor, 10 anos quase demora para o Guilherme está aí no processo, 10 anos demora para um moço ser ordenado pastor. 10 anos, meus irmãos. Não é um congresso de 6 meses, são 10 anos. Após 10 anos ele é ordenado, vem para uma comunidade de fé, tem um conselho de anciões que estão prontos para discernir aquilo que está ouvindo, checar o que está sendo ouvido. Aquilo que vocês ouvem, meus irmãos, passa por vários filtros, existe critério. A nossa denominação oferece um centro de pós-graduação, nosso pastor está fazendo isso agora, um centro de excelência, para quê? Para preparar mais ainda os seus obreiros. Então, quando nós presbiterianos vamos à nossa igreja, nós temos a certeza que estamos ouvindo um ensino embasado na palavra de Deus. Por isso nós temos que ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que está entrando no nosso coração e na nossa mente. Vigilância. E aqui, meus irmãos, o apóstolo João fala, permaneça em vocês. Cuidem para aquilo que vocês ouviram desde o princípio, permaneça em vocês. E aqui o verbo permanecer no grego, que é menô, permanecer, tem 2 sentidos muito importantes que eu gostaria que nós entendêssemos essa noite, que é o sentido de resistir. Então nós somos uma comunidade de discípulos que resistimos ao quê? Aos falsos ensinos, que resistimos às heresias, que resistimos aos ensinos estranhos à palavra de Deus. Por isso que nós temos que perseverar na palavra de Deus, em aprendermos a palavra de Deus, para que nós sejamos o quê? Esta comunidade que resiste. Nós temos que ter condições, meus irmãos, de resistir aos falsos ensinos que são pregados em nossos dias. Nós precisamos ter argumento sólido na palavra de Deus, para que nós possamos ser essa comunidade que resiste. Olha que João diz, que isso permaneça em vocês. Então nós temos que resistir. Vivemos em dias maus, vivemos em dias, né, esse tempo de avalanche de muitas doutrinas, e nós temos que ter essa capacidade de resistir. Ao mesmo tempo, essa resistência, o permanecer significa o quê? Esperar. Nós estamos fazendo tudo isso sem jamais nos esquecer que nós aguardamos a volta do nosso Senhor. Todo esse enfrentamento, toda essa realidade, todos os desafios, mas no final dos nossos dias, eu acho que um homem de Deus certa vez falou isso, né? Eu acho que foi Campbell Morgan, né? Que ele orava, né? Para que aquela noite fosse a sua última noite. Ele já era um senhor, porque ele queria se encontrar com o seu Senhor. Então ele orava pela volta de Cristo. Quando ele acordava de manhã, ele orava para que ele pudesse viver aquele dia como se fosse o último dia de sua vida, vivendo para a glória de Deus. Essa é a realidade nossa enquanto discípulos. Nós vivemos intensamente a vida, fazemos missão, trabalhamos, proclamamos, mas nós resistimos e nós esperamos, porque nós não podemos perder essa consciência da realidade da volta do Senhor. Então, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. A bênção decorrente de permanecer em Deus é a certeza de que Ele estará conosco todos os dias. Então, quando nós temos essa percepção clara em nossa mente, em nosso coração, a bênção é a certeza de que eis que estarei convosco todos os dias. Ele estará conosco. Nós não estamos mais à nossa própria sorte. Nós estamos com o nosso Senhor e estamos inseridos numa comunidade com os nossos irmãos. Caminhando já, meus irmãos.
Quarto ponto, a fé genuína é a obra do Espírito Santo que atua no coração daqueles que são do Senhor. Olha que diz, para a gente entender essa questão de unção, a gente fica meio preocupado, os nossos irmãos pentecostais, tranquilo. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Versos 20 e 27. Então, essa unção é a fé genuína, a fé justificadora, a fé salvadora, que é obra do Espírito Santo, que atua no coração daqueles que são do Senhor. Por isso que diz assim, e não precisa que alguém os ensine. Por quê? Porque nós recebemos do Senhor a fé salvadora, a fé genuína, a fé justificadora. Vamos lá, Catecismo Maior do Westminster, não falei que eu ia citar o catecismo hoje? A resposta à pergunta 72, o que é fé genuína ou fé justificadora? Assim nos diz o catecismo, a fé justificadora é uma graça salvadora, operada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus no coração do pecador, que sendo por eles convencido do seu pecado, miséria e da sua incapacidade e das demais criaturas para o restaurar desse estado, não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, mas recebe, confia em Cristo e na sua justiça, que lhes são oferecidas no Evangelho para o perdão de pecados e para que a sua pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus para a salvação. Então, é isso que o apóstolo João está querendo dizer para nós. E olhe como que é um discurso inadequado para os nossos dias. Sendo por eles convencido pelo Espírito e pela palavra do pecado, da miséria e da incapacidade. Para o quê? Para restaurar desse estado, não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, mas recebe e confia em Cristo e na sua justiça, que lhes são oferecidos no Evangelho para perdão de pecados. Notem, meus irmãos, a profundidade desta afirmação do nosso catecismo. Tira totalmente o homem do centro. Hoje é assim. Hoje a centralidade é o homem. O homem é o centro de todas as coisas. E João diz negativo. Nós temos que fundamentar a nossa esperança em Deus, na sua palavra. E isso, essa unção que ninguém pode nos tirar, que não precisa ser ensinado por nós, é a fé genuína, a obra do Espírito Santo. E ele conclui essa perícope dando-nos uma promessa para a igreja. Versículo 25, qual é essa promessa? Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna e eles jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão, pois meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. João 10, 28 e 29. Então essa é a promessa para nós. Nós estamos vivendo a vida como discípulos de Cristo, numa realidade que temos uma promessa. Vale a pena viver a vida que nós estamos vivendo. Não somente pelas bênçãos decorrentes do aqui e agora, porque Deus está conosco, mas João diz que haverá um fim, mas não é um fim, é um fim começo, porque essa é a promessa que ele nos deu, a vida eterna. A bênção da vida eterna gera no coração dos crentes o quê? Adoração e missão, fazendo uma conexão com o tema do nosso mês. Vivemos na terra com perspectivas eternas. Por que nós vivemos desse jeito? Porque nós aceitamos o sacrifício do discipulado? Porque nós fazemos a renúncia a nós mesmos? Porque nós vivemos na terra com perspectivas eternas. O breve período do nosso sofrimento aqui é incomparável com as bênçãos decorrentes da eternidade que está reservada para nós.
Brincava com o Aro hoje de manhã na IBD. Irmãos, o apóstolo Paulo fala que é incomparavelmente melhor. Jesus falou para o ladrão da cruz o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quando a gente fechar os nossos olhos aqui, a gente vai estar onde? Essa história, não quero falar de teologia aqui, mas essa história de ficar dormindinho esperando, perdão, reverendo, sei não. Então, a realidade da vida eterna, de estar com o Senhor, de gozar a presença de Deus, uma realidade totalmente diferente dessa que nós vivemos. Então, por que nós vivemos assim? Sabemos que vivemos nos últimos dias, sabemos dos desafios, e missão, discipulado é sofrimento, sim, mas nós contemplamos o quê? A eternidade. Quero terminar minha mensagem nessa noite, meus irmãos, fazendo com vocês a oração do teólogo anglicano Thomas Cranmer. Ele nos diz assim, para nós levarmos o nosso coração para casa: bendito o Senhor, que fizeste com que todas as sagradas escrituras fossem escritas para o nosso aprendizado. Ajuda-nos a ouvi-las, a lê-las, a dar-lhes atenção, a aprendê-las e digeri-las internamente com grande sabedoria. Que pela paciência e consolo de sua santa palavra nos apeguemos à bendita esperança da vida eterna e nos mantenhamos sempre firmes nela, que nos deste em nosso Salvador Jesus Cristo. Que pela paciência e consolo de sua santa palavra, para nós sermos consolados, para nós sermos pacientes, para nós nos apegarmos, meus irmãos, fazendo uma conexão que o pastor pregou de manhã, a palavra de Deus em nosso coração, a palavra de Deus nos guiando, que nos deste em nosso Salvador Jesus Cristo, que vive e reina consigo e com o Espírito Santo para sempre, um só Deus, agora e eternamente. Que essa seja a nossa oração nesta noite. Que a palavra de Deus em nossos corações, guiando e orientando as nossas vidas, nos protegendo nesses dias maus, nos protegendo dos falsos ensinos, nos protegendo dos falsos mestres, fazendo com que a nossa vida seja uma vida que em tudo glorifique a Deus, que em tudo manifeste os elementos, os sinais do reino de Deus, e que nós possamos, meus irmãos, vivermos a nossa vida de maneira intensa. João não está falando para nós, enquanto discípulos, nos atentarmos para a última hora ou para os últimos dias, numa perspectiva de isolamento, numa perspectiva de fuga, de desconexão da realidade. Muito pelo contrário. Ele está nos alertando da realidade para que nós, enquanto igreja, vivamos essa realidade de maneira intensa, mas com os nossos olhos fitos no Senhor, com os nossos olhos fitos na esperança da vida eterna, sabendo que todos os dias da nossa vida, eles são vividos juntos com o Senhor. O Espírito Santo nos garante isso. Isso não pode ser tirado de nós. Por isso, nós devemos olhar para cima sim. Nós devemos olhar para cima. Nós devemos olhar para o alto. E como comunidade da aliança orarmos: Maranata, vem Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que ela possa moldar o nosso coração, para que possamos seguir os passos de Cristo Jesus, ó Deus. Diante de uma sociedade tão conturbada, Pai, tão plural, aonde existem tantas vozes, ó Deus, nosso coração precisa ser treinado a ouvir e se apegar à voz do Senhor,
que vem, ó Deus, pela revelação das Sagradas Escrituras. Que o seu Santo Espírito, ó Deus, fortifique essa verdade no nosso coração. Que o nosso coração se apegue a ela, ame a tua palavra, Deus. Tenha ela como devoção em nós, para que possamos ser transformados ao caráter e à medida da estatura de Cristo Jesus. Isso é o que nós pedimos. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe uma excelente semana no poder e na graça de Cristo Jesus.